Olá, meus amores, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Olha, nossa aula de hoje é no livro de História, na página 33. Nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações ocorridas na cidade. Então, nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade, não é verdade? Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades ou a taxa de urbanização é de 85%, maior que a média de países europeus, que possuem 75% de urbanização, e até mesmo à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre esse índice foi tão alto, e nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre cidade e campo. Então, as primeiras cidades, como a organização dos primeiros assentamentos, eram baseadas majoritariamente na agricultura. As primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. Nas primeiras aldeias que posteriormente evoluíram para cidades, as principais características ainda presentes em nossos dias são o perímetro definido, campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade ou pastos que a circundavam, moradias permanentes, depósitos para guardar alimentos e objetos e cemitérios. Como se pode perceber, a distinção entre cidade e campo não era bem definida. Então, para a gente diferenciar o que era cidade e o que era campo, não era tão definido como é hoje. Então, por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, Lagash e Uruk, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. AC significa antes de Cristo. Essas cidades, já naquela época, comportavam um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram essencialmente militarizadas, me desculpem, para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, como em Lepexi, na Sérvia, datados de 8,5 mil anos antes de Cristo, além de cidades na China e Índias antigas. Apesar desses requisitos locais, o número de habitantes não é o suficiente para definir o que é de fato uma cidade. Devemos levar em conta que tipo de atividades são desempenhadas nela, principalmente as que diferem da zona rural, em especial a função política. Aliás, a função política é a principal causa da fundação de uma cidade. Lembremos que a palavra política deriva do grego polis, que quer dizer cidade. Depois da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, as cidades se tornaram um centro de produção industrial. A presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram, além de polos industriais, grandes centros de serviços, com bancos, empresas de tecnologia da informação, repartições de saúde e educação e etc. A cidade tem por característica principal seu ritmo de vida bastante veloz. Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças constantes na sociedade. E esse é o principal ponto que a diferencia, atualmente, do campo.
A industrialização foi um divisor de águas. Com a instalação das fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria, a cidade começou a ter mais visibilidade que o meio rural. Para se ter ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava nas cidades. O ser humano versus a tecnologia. Então preste atenção. A vida em sociedade propiciada pela sedentarização acarretou uma aceleração no domínio do homem sobre a natureza e um avanço da tecnologia, que por sua vez trouxe mais mudanças ao nosso modo de vida. Como vimos, a industrialização transformou radicalmente a sociedade, atraindo mais pessoas para a cidade e ocasionando uma inflação dos centros urbanos. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fosse a agricultura e a produção de alimentos se tornou a mola propulsora do progresso da humanidade. Tal progresso foi consolidado com a ideia de globalização, que pressupõe uma aproximação mundial das comunidades humanas através de meios de comunicação cada vez mais avançados, como, por exemplo, agora nós temos a internet. Com a popularização da internet, cada vez mais meios de comunicação, como a carta, caem em decurso na preferência social. Hoje em dia, vocês preferem enviar uma carta, como a mamãe fazia antigamente, escrevia uma carta, colocaria no envelope e aí colocava no correio. Aí, se eu quisesse mandar uma carta para São Paulo e levar até uma semana para chegar em São Paulo essa carta. Hoje em dia, com o uso da internet, as mensagens são instantâneas. A gente pode fazer uma chamada de vídeo e se ver, né, pela tela do celular e já fazer o que você quer fazer, dar seu recado, matar as saudades e assim por diante. Então, diferentemente dos primeiros povos ou dos povos originários que habitaram o nosso país, cuja transmissão de conhecimento se deu tradicionalmente de modo oral, as tecnologias de comunicação aproximaram pessoas de variadas partes do mundo, incorporando práticas textuais, audiovisuais e inteiramente digitais. Ah, meu amigo mora lá na China. Se eu quiser falar com ele hoje, eu posso, né? É só ter o contato. Então, assim, a mídia veio também para aproximar as pessoas. O ser humano, ao longo da história, desenvolveu diferentes meios de comunicação que aproximavam as pessoas e estreitavam relações entre os povos. Esse desenvolvimento, porém, como toda a história humana, não ocorreu do mesmo modo e ao mesmo tempo em todas as partes do planeta. De fato, vemos que grande parcela das pessoas ainda não se integrou ao uso das tecnologias avançadas, mesmo dentro de uma mesma comunidade. Essa distinção pela grandeza e diversidade de modo de vida das cidades modernas é social, o que acaba separando grupos que possuem condições financeiras de adquirir tais recursos tecnológicos de outros que não possuem os mesmos recursos.